começar. Eu quero, a priori, agradecer a todos os companheiros, os amigos, e que possam aí contribuir conosco para o crescimento individual de cada um, né? Com as nossas experiências, com aquilo que nós temos visto e vivido no campo missionário, e que talvez a experiência de um pode estender para o outro também. A priori, nós vamos fazer uma rodada aí de apresentação, só para nós nos conectarmos melhor, sabermos aonde um ou outro está no campo de trabalho, quanto tempo nós estamos. E eu tive a liberdade de convidar o pastor Washington, o nosso capo-mor, né? O pastor Washington aí é o chefão, né? E eu sou grato a Deus pela vida de todos. O pastor Washington, lá da América, também, de bom grado, aceitou esse convite de estar conosco. Mas, por favor, vamos começar aqui por pertinho de mim. Pastor Samuel, se apresenta aí os demais companheiros, quanto tempo na Labuta, Europa, e aí nós faz um giro, por favor. Ok, pastor, obrigado. Bom, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Nasci, cresci na Assembleia de Deus de Jundiaí, hoje liderada pelo pastor Ezequias Soares de Souza, né? Que os irmãos conhecem, é um homem conhecido internacionalmente. E quando eu nasci, tive a gratidão, a bênção de nascer num lar evangélico. Meu pai era já um diácono. E, então, eu cresci no meio dos bancos da igreja e dei trabalho para os diáconos, tenho certeza. Mas Deus nos guardou. Conheci a minha esposa no conjunto das crianças, quando a gente tinha 7, eu tinha 8, ela tinha 7 anos de idade. E depois, na adolescência, ela se tornou a regente do grupo de jovens. E ali a gente começou um relacionamento. Já estou casado com ela há 27 anos. Temos 2 filhos. Tenho um filho de 20 anos e uma moça de 12. Estou aqui na Itália há 20 anos, servindo ao Senhor. Vim a trabalho. Inclusive, estou até hoje na mesma empresa. E eu sei que foi um modo de Deus nos trazer aqui. Porque a empresa que eu estou se ocupou de todos os documentos. Eu não tive nenhum gasto com documentos, nada. Inclusive, agora, por tempo de residência aqui, está saindo a minha cidadania. A prática está bem adiantada, está para sair a qualquer momento. De lá disso, tenho o permesso, né? Que seria como o cartão verde que os irmãos têm nos Estados Unidos. Eu tenho o Green Card, eu tenho aqui também. E não tenho mais nenhuma restrição com relação a visto. Tenho um documento permanente e, além disso, está saindo a cidadania. E Deus seja louvado por isso. Tive a grata satisfação de conhecer o pastor Genildo. O pastor Genildo esteve várias vezes ministrando na nossa igreja, tudo. E agora ele foi o canal no qual Deus usou para nos levar à cidade de Lecco. Lecco, para quem não sabe, fica próprio ali no centro da Lombardia, onde teve toda a situação ali crítica da Itália por causa do vírus. Mas, graças a Deus, a mão de Deus esteve sobre nós e nenhum dos irmãos ali ficou doente e já passou o lockdown, estamos já nos reunindo. Domingo eu esteve lá, tivemos um culto maravilhoso. E a minha alegria, irmãos, é que está se aproximando italianos naturais aqui. Eu trabalhei com uma célula de brasileiros e quando tem crise no país, os brasileiros, por força, obrigatoriamente, quem não está
estabilizado, que tem um trabalho seguro, são os primeiros a ter que partir. Então, nós estamos trabalhando aqui com a visão voltada para italianos, claro, abraçando os brasileiros. Mas o culto é todo feito em italiano, do começo até o fim, e eles estão chegando. Tivemos um batismo de italiano já agora no mês de fevereiro. O pastor Genilton até com a foto aí do batismo, depois, se ele quiser, se ele achar por bem mostrar, fica a critério dele. E estamos aqui servindo ao Senhor, um pouco de sacrifício, né? Porque da onde eu moro em Vicenza, para ir a Lecco são 170 quilômetros, 173 quilômetros, mas eu vou com a minha família, orando, louvando a Deus, e tenho percebido que estamos caindo na graça do povo lá, e conto com a oração dos irmãos, e desde já deixo aberto aqui a todos os irmãos pastores que passarem aqui pela Itália, por favor, me contatem. Nós queremos recebê-los lá para ministrar, conhecer. É um local muito bonito. Estou no meio de uma valada de montanhas enormes, sempre cobertas com neve lá em cima, e um lago maravilhoso, o Lago de Como. Inclusive, aquele ator George Clooney tem uma casa ali. É um lugar paradisíaco. E os irmãos estão convidados a vir pregar, não tomar banho no lago, tá bom? Obrigado, estou aqui à disposição dos irmãos. Glória a Deus. Olá, pastor Assuero. Pastor Assuero é o único representante do Brasil, né? Mas é missionário, tem um coração missionário, fez muitos trabalhos missionários na América. Por favor, Assuero. Bom, é um prazer conhecer aí os dois pastores que eu não conheço. O pastor Genil já disse, eu chamo Assuero, meu sobrenome é Brás. Eu sou mineirinho, igual ele gosta de falar, né? Eu nasci na cidade de Varginha, no sul de Minas. Varginha fica a 300 quilômetros de São Paulo e 300 quilômetros de Belo Horizonte. A minha família é originária de Belo Horizonte. Eu sou casado com a Rosane. Nós temos 2 filhos, uma menina de 30 anos, casada, e um rapaz, Abner, de 23 anos, também casado. E desses 2 casamentos, eu ganhei 2 netinhas, a Isabela e ganhei a Maria Eduarda. São 2 princesas que Deus tem me dado. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, a despeito do pastor Samuel, né? Eu nasci num lar cristão e a minha mãe era fominha de igreja. Com 7 dias de nascido, ela subiu na lambreta do meu pai, me levou para a igreja para me consagrar. Oh, meu Deus, minha mãe era piolho de igreja e eu também me tornei piolho de igreja. Eu tenho 27 anos de casado e também são 27 anos de ministério em tempo integral. Eu casei no mês de janeiro, 30 de janeiro de 93, e no dia 5 de abril, 2 meses e pouco, ainda em lua de mel, eu desci na Bolívia como missionário. Obviamente, eu faço a obra do Senhor desde a minha tenra idade. A minha grande experiência com Jesus se deu por volta de 15 anos. Eu estou com 56, então já são 41 anos assim de ministério, de vida mesmo, na presença do Senhor. Depois que eu voltei da Bolívia, eu passei um tempo no sul de Minas. Na época, eu trabalhava com o Ministério Bernardo Johnson. E no ano de 99, retornei a Belo Horizonte. Em 2000, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei 14 anos nos Estados Unidos e fui enviado pela igreja. O pastor Samuel foi trabalhar, né? Mas o meu caso foi diferente. Eu fui enviado pela igreja e a mesma igreja que me enviou, em 2014, me chamou de volta. Eu pastoreio aqui na Central, em Belo Horizonte, né? No nosso tempo sede. Então, foram 14 anos de experiência nos Estados Unidos com americanos, com brasileiros e com hispanos. Eu fundei 2 igrejas hispanas nos Estados Unidos. Agora nós estamos aqui há 6 anos de volta ao Brasil. Interessante que o nosso ministério deu uma guinada, porque além de pastorear,
nós dirigimos a assistência social da nossa igreja. Nós temos 45 mil membros aproximadamente, e a minha esposa é a diretora e eu sou o auxiliar dela na diretoria da associação. E nesses últimos anos eu tenho tido uma experiência bem interessante nessa área, né? O Senhor me deu o privilégio de fazer missões de curto prazo em vários países. Já dei 2 giros pela Europa, sempre na companhia do pastor Genildo. Nós fomos em alguns países, né, da Europa. Numa dessas idas, na primeira ida, eu conheci o pastor Samuel, preguei lá na igreja dele. E que bom que você ainda lembra da mensagem. Já tem uns 7 anos isso, né? Ainda lembra da mensagem. Então, tem sido uma bênção. E hoje nós trabalhamos aqui no Brasil, né? Vivendo aí esse tempo novo, uma experiência nova. Mas tem sido bênção para todos nós. Pastor Washington, ele serviu o cafezinho para o pastor Bernard Johnson, na casa dele. Fala a verdade, se não é. Então, quando eu nasci, o pastor Bernard Johnson estava no início do seu ministério no Brasil e ele morava em Varginha. A família dele abriu praticamente todo o sul de Minas e a base do ministério Bernard Johnson era Varginha, foi por muitos anos. Então, eu não cheguei a servir café para ele. Mas quando eu era recém-nascido, eu estava morrendo nos braços da minha mãe. Eu tinha, como é que chama aquela doença? Você perde o fôlego, meu Deus. Bronquite, eu tinha bronquite asmática, né? Aguda. E eu estava morrendo nos braços da minha mãe. E o pastor Bernardo, quando, na verdade, na época, a base dele era o Rio de Janeiro, mas Varginha foi a cidade onde ele cresceu, a cidade onde a mãe dele, o pai dele abriram igrejas a partir dali para todo o sul de Minas. E então, quando ele ia do Rio de Janeiro para Varginha, a casa onde ele se hospedava e onde ele levava os missionários era a minha casa. Então, eu era criancinha, dias de nascido, ou meses talvez, e eu estava desfalecido já nos braços da minha mãe, quando alguém bateu na porta. E ela, chorando, abriu a porta. Quando abriu, era o pastor Bernardo. Ela me jogou nos braços dele e ele orou por mim aquele dia. Eu ressuscitei. E isso já se passaram 56 anos. Nunca mais na minha vida eu tive a bronquite. Tive o prazer dele realizar a minha cerimônia de casamento. Foi realizada por 3 pastores, ele e o pastor Anselmo, de saudosa memória, os 2, né? E um outro pastor aqui em Belo Horizonte. Depois ele me enviou para o campo missionário na Bolívia. No meu retorno, ele me deu uma palavra profética que se cumpriu anos depois. Mas eu sou mesmo, pastor Gino. Olha os cabelos brancos aqui. Ó. Meus amigos, também eu fiz questão de convidar o pastor Estevão. A priori, eu brinquei que ele era o braço direito do bispo Ferreira aqui, mas é uma realidade. O pastor Estevão, quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, ele estava no Algarve e foi transferido para assumir a sede aqui do Ministério de Madureira. Digo que, para os irmãos, a maior ou uma das maiores igrejas, a Assembleia de Deus aqui em Portugal. É um jovem pastor dinâmico que nós aprendemos a amar e faz parte aí do nosso hall de amigos. Por favor, pastor Estevão. Meu amigo, obrigado por essa introdução. Né? Eu costumo dizer que é muita bondade tua, né? Muita bondade tua. Mas sim, de fato, nós estamos a pastorear hoje na margem sul de Lisboa. Pastoreamos o Ministério de Madureira, propriamente ligados, né, convencionalmente e também na representatividade também do bispo Daniel Malafaia, em Campo Grande, né, e representando o Ministério de Madureira aqui em Portugal. Falando um pouco de mim, sou casado há 9 anos com a Júlia, e desse nosso casamento nós ganhamos a bênção, que é a Sofia, que agora completou 4 anos e está me cobrando uma festinha até o dia de hoje, porque eu estava com tudo agendado, salão e tudo, e veio o lockdown e ficou para trás, e todos os dias ela, é o dia da minha festa? Né? Eu falo, calma que daqui a pouco a gente resolve isso. Mas
Eu louvo a Deus pela minha família, que é uma família missionária. Eu cheguei em Portugal no ano de 2007, acompanhando os meus pais, que vieram para dar seguimento num trabalho missionário da nossa igreja no interior de São Paulo. Eles enviados para cá. E então nós viemos e nos desenvolvemos no ministério, na implantação de igrejas no sul do país, que foi no Algarve. E precisamente há 3 anos, como antecipou meu amigo Genildo aí, nós fomos transferidos para a sede nacional, e onde estamos pastoreando esta igreja. Temos algumas filiais e trabalhamos aí nessa missão de propagar o reino aqui na margem sul. Temos igrejas também com portugueses. Hoje, maioritariamente, o nosso público ainda é brasileiro. Ainda há uma miscigenação, mas já temos igrejas onde a totalidade dos membros são portugueses, e isso mostra um dos êxitos, né, da missão, que é ganhar os nacionais, os nativos. É claro que todos os povos, independentemente de onde estão, são alvos do Evangelho, mas sempre que um nacional, um nativo, ele se associa, né, se abraça ao Evangelho, isso para nós é gratificante. E enfim, essa é um pouquinho da minha história. Cresci também na igreja, um lar cristão, e temos vindo aí. Só tenho 31 anos, né? E desde 2007, o ano que eu cheguei, com 18 anos, é que eu já ingressei integralmente. Abandonei algumas faculdades que eu estava cursando, fui para outra área, né? Estava cursando uma área mais na área de exatas, abandonei e comecei a cursar cursos na área de humanas, que de fato me auxiliariam no ofício que hoje eu desempenho, que é a gestão de pessoas, o evangelho, cuidar de pessoas. E enfim, essa é um pouquinho da minha história. Eu quero agradecer cada um de vocês e cumprimentá-lo, dizer que é um prazer, né, conhecer. Alguns eu conheço só de rede social, né? Mas enfim, é um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Deus te abençoe, Estevão. Jander, para os mais próximos aí, o pastor. Então, meu querido, Pai do Senhor a todos. Eu estou feliz, pastor Genildo. Deus tem nos dado vitória, viu, meu amigo? Amém. Deus ainda gosta dos piauienses, rapaz. Pois é, rapaz. Eu tive a honra, o privilégio de nascer no lar nordestino, embora que não tenho nenhuma raiz de pastores, de obreiros, de missionário na família. O Deus da gente é um Deus que nos faz surpresa. E assim nos deu esse privilégio de ser aquele que, vamos dizer, que desbravou, que se deu o pontapé inicial na questão de fazer a obra missionária e essa transcultural. Minha mãe foi a grande base da nossa vida ministerial, a nossa matriarca no que diz respeito ao Evangelho dentro da nossa família, por parte da minha mãe e por parte do meu pai também, porque o Evangelho que hoje eu sirvo ao Senhor e que nós conhecemos, a família toda conheceu, a minha mãe foi aquela que Deus usou. Eu dou glórias a Deus, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ter tido uma mãe como a minha. Portanto, ela dorme hoje no Senhor, mas hoje nós vemos os frutos. Eu sou o primeiro, vamos dizer, o primeiro piauiense pastor de alemão. E essa é uma honra muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Eu sirvo ao Senhor já desde os meus 17 anos, embora, como eu costumo dizer, que nasci no lar cristão, mas nasci no Evangelho, porém o Evangelho nasceu dentro de mim já na minha adolescência, ao fim da adolescência, início da minha juventude em Brasília. E foi um tempo muito proveitoso, onde eu não me afastei em nenhum momento da presença de Deus, e de lá para cá tem somente bênção para a minha vida. Tem crescido, o Senhor tem nos ensinado, e logo que mudei para a Europa, conheci minha esposa, nos casamos, nós temos um casal de filhos abençoado, a Larissa e o Mateus. Ambos são uma bênção, ambos são um coração missionário,
Então, nós estamos servindo ao Senhor aqui com muita alegria. Já conheço pessoalmente o pastor Washington, pastor Genildo. Nós nos conhecemos assim, no princípio que ele chegou na Europa, trabalhamos juntos na Suíça, desempenhamos trabalhos missionários juntos. Hoje, pela misericórdia, estamos na Alemanha. O Senhor nos concedeu uma igreja pequenina, mas uma igreja abençoada, uma igreja onde Deus tem nos dado muita honra aqui. Saber que não é para engrandecimento pessoal, mas para a glória de Deus. Nós temos uma igreja majoritariamente alemã, e o Senhor nos tem capacitado para fazer a obra dele aqui para os nativos, e esse foi o principal desafio que nós encontramos. Falando de desafios, que o desafio missionário é o assunto daquilo que nós vamos abordar, acredito. Eu creio que o maior desafio para qualquer missionário é você alcançar nativo. E eu abracei a proposta dada ela pelo pastor Genildo e endossada pelo nosso pastor presidente, pastor Deiró, de fazer a obra missionária de acordo com aquilo que Deus colocasse no nosso coração. E sabendo nós que o que Deus tinha colocado no nosso coração era fazer com que a obra fosse proclamada, ou o evangelho fosse proclamado para os nativos, ou seja, os alemães e aqueles que de língua alemã. Hoje nós temos colhido os frutos. Somente nós, eu e minha família, somos brasileiros. Eu sou o único estrangeiro, podemos dizer assim, que meus filhos, minha esposa, todos têm de documentação alemã, mas eu posso garantir para todos os irmãos que eu me tornei um Gladbacher. Vou traduzir para vocês. Eu me tornei um cidadão da cidade de Gladbach pelo fato de ter sido abraçado, de ter sido de forma muito amável, abraçado pelos cidadãos da cidade da qual nós moramos, da qual nós temos desempenhado essa obra missionária aqui. É uma cidade pequena, de aproximadamente 110 mil habitantes, mas fica próximo, é como se fosse a grande, na região de Colônia, uma cidade muito importante, é a terceira, quarta cidade mais importante da Alemanha. É como se fosse uma grande São Paulo, no aspecto de as maiores redes de televisão estão situadas aqui, e é importante, uma cidade quente, a mais quente da Alemanha, uma característica bem interessante, pelo fato de eu vir da região mais quente do Brasil, praticamente, do Piauí, e nada disso foi tão dificultoso para mim. Lá, graças a Deus, eu me adapto muito facilmente em qualquer região, a pessoas, a línguas, e assim o Senhor tem nos abençoado aqui, fazendo a obra de Deus, casado com a Laura de Sena, e o Senhor tem nos ajudado, pela sua infinita bondade e misericórdia, a fazer a sua obra nesta região, e eu creio que Deus tem muito mais para realizar. Amém. Maravilha. Meus queridos, acho que agora, por fim, está o nosso pastor Washington. O pastor Washington, para quem não conhece, tem um amigo por aí que diz que ele era o pastor do Mickey, né? Mas eu não acredito nisso, só porque ele está em Orlando, né? Mas ele é um homem de Deus. Desde quando eu o conheci, o respeitei e vi a hombridade, seriedade do trabalho dele. E eu confesso, não é jogando confete, eu já falei isso para ele, até que é um exemplo para nós. Porque muitas das vezes nós trabalhamos em certas situações e sistemas em que você não pode expressar aquilo que você é e formar a sua posição, né? E o pastor Washington, desde o início, nós identificamos isso nele, aquele espírito de liderança, mesmo. Ele é grandão, mas tem uma voz bem mansa, sabe convencer as pessoas. Como diz o mineiro, né? Vai comendo pelas beiradas e acaba conseguindo aquilo que ele quer, né? Mas é um prazer ter o pastor Washington, uma referência para nós. Eu gostaria que vocês também o recebessem nesse grupo aqui como um homem de Deus e um líder que nós podemos se espelhar. Por favor, pastor Washington. Sim? Olha lá. Glória a Deus, meu amado, muito obrigado, pastor Genildo,
os irmãos que estão nos escutando. Realmente é um prazer estar aqui junto com os irmãos. Nós conhecemos aqui quase todos. Eu acredito que talvez aí só o Estevão que eu não conheço ainda pessoalmente. Mas o restante, se eu não tive o contato, mas eu conheço assim de vista, né? E graças a Deus é uma bênção. É uma bênção realmente estar aqui. O pastor Assuero, né, que foi coroinha lá de Noé, a gente... Com muito amor, viu, meu amigo? Com muito amor. Mas nós, é um homem de Deus, nós tivemos aqui em alguns eventos e é bom ver os irmãos trabalhando. Eu estou muito feliz de ver os irmãos trabalhando, né? Ver o nosso irmão piauiense aí, o irmão Jander, não é isso? Lá na Alemanha, né? E ver os nossos irmãos aí trabalhando, né? Nós temos 20 anos aqui na América, trabalhando aqui, entre América, como o irmão Jander já falou, nós trabalhamos ali na Suíça, na França, Austrália, servindo aqui nos Estados Unidos em vários lugares. Hoje ficamos, né, fixos aqui em Orlando, mas estamos aqui para servir os irmãos no que for necessário, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, bom, falar pouco de mim, porque, na verdade, eu sou de Pernambuco também, né? Sou do Nordeste ali, da Terrinha Santa, da Terra Santa, e casado, né, irmã Tatiana, e tenho 2 filhos, o Mateus e o Felipe, e estamos aqui servindo o Senhor nessa terra maravilhosa que é os Estados Unidos, né? Esperando que acabe logo essa pandemia para ver o que é que resta de fato do que é que sobra aí da igreja, meu amigo. Verdade. Bom, Deus abençoe. Mais ou menos isso mesmo, né? Uma troca de experiência, onde eu creio que isso só vem nos ajudar a crescer. Os desafios da terra onde nós estamos, o desafio eu gostaria que os irmãos nos dessem um panorama antes da pandemia e o que nós estamos vivendo na pandemia, né? Então, deixa eu só fechar o ciclo aqui. Todos me conhecem, então acho que dispensa até uma apresentação. Mas nós chegamos aí na Europa no final de 2003 e entre França, Itália, Suíça e agora em Portugal, nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Como o pastor Estevão é o mais antigo em Portugal, então, claro que eu vou passar a bola para ele nos dar esse panorama aí. O que seria a situação da igreja antes da pandemia e durante a pandemia, os desafios que enfrentamos. Por favor, pastor Estevão, divide aí conosco. Bom, é uma projeção que ainda se faz, eu acho que ela ainda está em tempo, eu acho que a palavra do último companheiro agora falou sobre o que resta, né, da igreja, nós ainda estamos nessa expectativa. Porque, de fato... Só pegando um gancho, perdão, Estevão, você falar. fez até um store hoje, né? Muitos perguntam, né, como é pastorear numa situação dessa, né? Exato. Eu acredito que essa situação acabou pegando algumas igrejas, algumas lideranças ainda desprevenidas para o tempo, para o momento. Ou seja, nós vimos uma correria desenfreada de líderes buscando ser resposta num momento como esse. Ou seja, o que fazer com a igreja fechada, né? Vamos pontuar aqui. Antes da pandemia, aqui em Portugal, por exemplo, o panorama que eu vejo, que posso citar, era um panorama crescente. Ou seja, eu acredito que a igreja em Portugal, a igreja portuguesa, não experimentou ainda, né? Ou se experimentou foi muito tempo no passado, mas pelo menos nesses 10 anos, 13 anos que eu estou aqui, nos últimos 2 anos,
a igreja em Portugal tem tido uma crescente muito grande, seja ela em qualquer esfera que seja imigratória, nacional, enfim. Grandes ajuntamentos, tivemos recentemente a cruzada com a equipe do Billy Graham, que durante, acho que foram três dias, 3 noites ou 2 noites, conseguiram encher as casas de espetáculos, houve muitas conversões, uma cruzada que foi televisiva, em canal aberto, enfim. Isso era uma tradução do que a igreja estava vivendo antes da pandemia, né? Você percebia, a nível local aqui, nós comentávamos que a nossa igreja estava vivendo o melhor tempo dela e, de repente, tudo se fecha, tudo parece que reseta, volta de novo à estaca zero. Mas dá para entender que o que nós vivíamos antes era um preparo para os dias que viriam. Era os tempos de celeiro para que nós pudéssemos armazenar e poder ter. Porque essa situação pandêmica, sem dúvida alguma, pegou a maioria das lideranças, como eu disse, desprevenida. Por exemplo, em como ser resposta, né? Como dar continuidade no trabalho agora com o templo vazio. Então, nós tínhamos pastores com dificuldades de se comunicar através das redes sociais, através das comunicações, tiveram que implementar isso de última hora. E aí teve que haver uma partilha, o que você está fazendo aí, né? Através da unidade pastoral, me ajuda. E era um transicionamento de mão de obra para cá, para lá, porque o pastor local precisava ser resposta. Então, eu acredito que a igreja que vinha numa crescente, ela encontra uma estaca zero, onde agora é um ponto decisivo para a igreja local. É um ponto decisivo para a igreja local, né? De fato, eu coloquei esse post hoje no meu feed, no Insta, que é o desafio, né? O desafio de pastorear em meio à pandemia. É o desafio de você chegar sem sair e o desafio de ser ouvido no vazio do silêncio. Ou seja, eu fazia isso em referência a um culto online, né? Onde eu, sem sair, eu desejava chegar na casa de alguém, chegar através do telemóvel e procurar ser escutado através do vazio, do silêncio, do vazio do templo que estava às suas cadeiras. Então, um dos maiores desafios era encarar uma situação emergencial em meio a essa pandemia, né? Ser resposta para a sua igreja local quando tudo lhe faltou. Então, é essa perspectiva. Nós vínhamos numa crescente. Eu vejo que a igreja está voltando, porém, eu ainda entendo que é um tempo de muita instabilidade, que eu vou chamar, não é de descendência, né, de decréscimo, mas um tempo de estagnação, onde decisões precisam ser tomadas, a igreja precisa encarar um novo, os membros precisam encarar um novo, porque, embora a gente pense que não, mas acho que o pastor Samuel aí pode salientar, porque ele esteve no epicentro, né, a nível de Itália. Aqui em Portugal, os danos foram tamanhos, a níveis psicológicos, espirituais. Então, um pastor que já vinha consolidando, né, um determinado trabalho, precisou estagnar, agora ele tem que recuperar esse trabalho com essas pessoas, né? Eu até cheguei atrasado aqui nessa nossa conversa, porque eu estava terminando uma reunião com a minha liderança e falávamos sobre o discipulado. E é fatídico, né? Pastor, nós ouvimos que antes da pandemia já estavam com um grupo de discipulado, mas alguns se dispersaram, né? Outros se mantiveram, mas alguns se dispersaram. Então, essa dispersão, melhor dizendo, que é preocupante, porque de fato se tornou uma coisa pontual na vida de alguns. De fato, foi bem crítico a nível psicológico, traumático, vazio. Nós tivemos situações de luto, né, na igreja. Então, é um período de estagnação onde nós precisamos reavaliar alguns pontos para poder seguir. Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma segurada
no pastor Samuel, até porque, como o pastor Seu disse, ele foi quem esteve no epicentro, mesmo no meio ali, né? Agora, quem não sofreu tanto entre nós foi o próprio Jander, lá em Colônia. Um apanhado daquilo que nós temos vivido hoje aqui na região onde nós estamos é que nós estamos próximo da região mais atingida. Nós vivemos na região de Nordrhein-Westfalen, região da Renânia do Norte-Westfália. Então, essa foi uma das regiões que teve pouco mais de 100 quilômetros daqui, foi muito os que tiveram casos de Covid. Portanto, a nossa cidade, nossa região, pela graça e a bondade de Deus, não foi tão acometida de casos e de pessoas que vieram a óbito. Graças a Deus. Tivemos um desafio muito grande, e o mesmo desafio, acredito que qualquer pastor, independente de qualquer região do Brasil ou de qualquer outro continente, desafio esse que foi manter, ou pelo menos conseguir dar continuidade ao trabalho que se vinha sendo desenvolvido. Pela graça e a bondade de Deus, a gente foi sempre amigo, parceiro da tecnologia. E alguns que ainda torciam o nariz para essa questão da tecnologia tiveram que dar braço a torcer. Graças a Deus nós não tivemos tanta dificuldade, mas, embora com algumas limitações que tínhamos, nós tínhamos limitações das pessoas da igreja local, né? A igreja local em si, ela é composta por pessoas da melhor idade. Eu tenho membros aqui de 92 anos, eu tenho pessoas de 60 anos, eu tenho pessoas de 70 anos, tenho pessoas de 50 e poucos anos, e o mais jovem, o mais garoto sou eu, né? E isso tudo é um desafio muito grande. São pessoas que têm dificuldade para se lidar com a tecnologia. E o que nós tivemos como desafio? Não foi lidar com a tecnologia, porém, fazer com que a tecnologia facilitasse os irmãos manter na comunhão. E hoje, graças a Deus, nós encontramos meios, nós fazíamos de tudo para os irmãos não perder o contato, não perder a comunhão. Tivemos algumas perdas, sim, obviamente, qualquer um teve as suas perdas. Agora, em números, o que nós podemos dizer é que a igreja teve um acréscimo positivo no nível espiritual. Nós estivemos mais juntos, nós oramos juntos, nós compartilhamos as dificuldades juntos, e Deus nos deu a honra, o privilégio de manter, de passar, de tranquilizar os irmãos e aqueles que têm a idade nesse grupo de risco, acataram aquela força, a palavra, baseado sempre no respeito, no cuidado, com aquilo que não fosse contrariado às medidas que eram necessárias de segurança, de saúde e tudo mais. Porém, sempre deixando muito claro que a nossa total confiança, ela deve estar única e exclusivamente ligada ao Senhor. Se o Senhor nos quiser levar por Covid ou por qualquer outro meio, que Deus assim faça a sua vontade, mas sempre mantendo essa posição de cuidado e uma posição de passar tranquilidade para a igreja. Hoje, graças a Deus, a igreja, como repito mais uma vez, em números, não em números de pessoas, mas em números positivos. Quando eu digo números, eu falo do número de pessoas que cresceram espiritualmente durante e após a pandemia. É visível, é notável. A igreja hoje, graças a Deus, é uma outra igreja. Eu sou uma outra pessoa. Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, não no aspecto de que eu melhorei porque eu fiquei mais crente. Não. Eu mudei, eu tive percepções mudadas em relação a alguns temas e alguns assuntos, coisa que outrora eu com certeza não teria. Hoje eu tenho a hombridade de dizer que eu aprendi um pouquinho mais. E graças a Deus que Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de ter a pandemia para nos ensinar. Uma ótima professora, um ótimo professor, graças a Deus. A igreja em si tem vivido dias maravilhosos e a igreja
é uma igreja abençoada que tem abraçado a nossa visão, a visão da igreja, a nossa visão de entender que a obra de Deus ela não pode parar. Com ou sem pandemia, a obra ela não vai parar. Ok. Pastor Washington, o que acontece? O fato que o pastor Estevão falou da nossa dificuldade, e eu tive essa dificuldade, do meio de computador, de áudio, de fazer vídeos, aquele negócio todo, que realmente aconteceu aqui para nós, foi uma correria. Eu mesmo tive que pedir socorro para ele, como é que a gente ia fazer e tal, aquele negócio. O senhor, já desde as antigas, eu sei que é bom nisso, nessa área, fazia vídeo. Eu lembro quando o senhor chegou em Lausanne, observou que a igreja a qual nós frequentávamos, ela não tinha uma presença tão efetiva, né, na internet, que se torna um meio de divulgação formidável. Partindo desse ponto, que o senhor já tinha essa experiência, como foi em relação a isso? E se isso veio contribuir, porque eu não sei, pelo que eu ouvi, o problema maior na Flórida chegou agora, ou foi o mesmo tempo nosso aqui? Meu amado, vou começar agora pela última pergunta. Realmente, a Flórida ela demorou um pouco mais, mas nós estamos numa segunda onda. Passou a primeira onda do Covid e a igreja foi para zero, né? Nós fomos todos para a internet, como meu irmão já sabe. Já trabalho com câmeras já há bastante tempo, essa parte de filmagem não foi nenhum problema. Como o irmão também mencionou, né, o nosso irmão da Alemanha, né, são muitas vezes as pessoas da igreja que estavam com dificuldade de acessar, então nós tivemos que ir junto ali, trabalhar junto para que eles pudessem também ter acesso. Mas nós estamos vivendo agora a segunda onda, a segunda leva do coronavírus e está pior do que a primeira. Nós estamos hoje com um número absurdo de pessoas contaminadas diariamente e aí a igreja já estava se recuperando, já estávamos voltando aos cultos presenciais normalmente e agora deu uma outra queda novamente. Então, nós estamos vivendo isso. É interessante mencionar, não é, que nós vemos aí que o irmão Estevão, o pastor Estevão, é um jovem, não é? Ele mencionou a idade dele, eu esqueci aí, mas é um jovem. 31, só 31. Bem jovem, tá vendo? Ainda tem cabelo grande ainda, tem tupete e tudo. Quando a gente vai ficando mais velho, parece que o negócio a gente vai diminuindo, né? Eu acho que na última reunião que nós fizemos aqui, eu falei o seguinte: o Covid ele está sendo uma experiência única, onde ele está nivelando um jovem de 31 com o pastor Assuero. Ele está assim nivelando. Soma o pastor Assuero, daqui a pouco ele vai devolver tudo que é com amor, viu, meu amigo? Ele está nivelando todos os pastores a uma coisa só: voltar a lidar com ovelha. Porque nós não estávamos lidando com ovelha, nós estávamos lidando com igreja. Sentávamos lá, pregavam e ia embora. E agora nós vamos ter que aprender a lidar com ovelha de novo, né? Eu sou de um tempo que o pastor tinha cheiro de ovelha. Hoje tem cheiro de Azarro, Yves Saint Laurent, vai ter um monte de cheiro aí. E a gente vai precisar voltar a sentar, visitar um a um, conversar com cada um, entendeu? Para poder resolver esse problema. Porque se ficar somente sentando, faz o evento, aí acabou o evento, faz outro evento daquele, a igreja não anda. E Deus não estava gostando muito disso, não. Permitiu que isso acontecesse para dar uma nivelada. Aquelas igrejas muito grandes,
elas vão ter que lidar agora de uma maneira diferente. As igrejas menores não sofreram tanto quanto as igrejas grandes, né? Uma igreja com 5.000 pessoas. Ontem eu estava numa reunião com os pastores, eu faço parte de um grupo aqui de pastores de liderança, só são pastores presidentes, e nós sentamos para falar sobre esse assunto, e eles falaram, teve um que falou para mim, pastor, a igreja de 5.000 pessoas que eu tenho aqui, eu fiz a abertura de novo, pensando que a coisa ia andar, e não chegou nem 3% da igreja. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com pessoas depressivas, com pessoas psicologicamente transtornadas, nós vamos lidar com pessoas que esfriaram completamente e vamos ter que aprender a voltar ao primeiro amor, né? Sentar ali um a um e cuidar das ovelhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, muito bom. Vamos lá, pastor Samuel. Eu acredito que as palavras aí do pastor Washington, ela conseguiu dar um resumo bem verdadeiro da situação que abateu sobre as igrejas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jander, porque me parece que ali na Alemanha, talvez até por causa daquele teólogo, o Bonhoeffer lá, ele ainda está sendo abençoado daquelas origens ali. Mas a verdade está muito de acordo com o que disse o pastor Washington. Nós acabamos descobrindo, irmãos, que a espiritualidade da igreja era um pouco, no meu modo de dizer, no meu modo de ver, era um pouco superficial. Que quando veio esse vento, inclusive hoje eu ministrei sobre Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, que fala sobre quem edifica a casa sobre a rocha. E a gente viu que veio esse vento, essa chuva, essa tempestade, e se abateu sobre a vida dos nossos irmãos. Infelizmente, como disse o pastor, talvez estávamos realmente preocupados com igrejas e sem ter o coração com as ovelhas, como diz Provérbios, conhecer o estado da ovelha, conhecer como está a situação da ovelha. Nós íamos, ministrávamos e achava que estava tudo bem. E essa crise está nos ajudando a fazer uma grande reflexão sobre nós mesmos e sobre a situação da igreja. Bom, não é uma novidade, a Lombardia foi, aqui na Itália, foi o local grandemente devastado por esse coronavírus. E a população aqui da Itália, ali no norte, até mesmo aqui no centro da Itália, a população que vive bastante. Na parte setentrional da Itália, pela região da Toscana, existem comunidades ali com mais de 500 pessoas que têm mais de 100 anos, por causa do clima, por causa da alimentação, óleo de oliva e muito peixe. E também os italianos têm a boa habitude de fazer exercício físico. É normal você ver pessoas idosas, velhas, andando de bicicleta na rua. Isso serve até uma sugestão para nós. O povo vive bastante aqui e, como vocês sabem, mesmo que vivem bastante, a pessoa idosa é mais frágil, se demonstrou mais frágil com relação a esse vírus. E ali na Lombardia, o vírus fez a festa ali.
teve um contágio muito grande e teve pessoas onde morreu pai e mãe. Teve famílias que chorou o pai e a mãe junto, que morreram. E os hospitais lotados, vocês sabem, né? Aí foi decretado esse lockdown. O lockdown, ele ajudou a fazer uma radiografia da igreja, porque aquelas pessoas que frequentavam, que queria, que demonstrava assim uma espiritualidade, foram as que primeiro desapareceram depois, quando a gente começou a tentar agrupar o povo nos cultos online, e até mesmo agora nessa repartência. Estamos vendo que vamos ter que ir atrás daquelas ovelhas, procurar levar o alimento, porque se desperderam. Eu tenho uma dificuldade aqui, pastores, inclusive peço a oração, e eu estou orando a Deus, irmãos, para que Deus nos dê a graça de unir o povo em torno de uma visão única, porque tem muito dos que ficaram, tem muito aquela voz que diz: não, mas na minha igreja a gente fazia assim, eu aprendi assim. Então eu estou lutando, tentando implantar uma visão bíblica. Irmãos, vamos deixar o que é costume de homens, liturgia humana, vamos nos concentrar sobre a palavra. Estou conseguindo, com a ajuda de Deus, ganhar o coração dos irmãos, cair na graça do povo. E a vantagem, se podemos dizer, né, da experiência na crise do lockdown, é que eu tive mais possibilidade de realmente fazer, como disse o pastor Washington, ter aquele contato mais intenso de ovelha e pastor. Que eu chamava os irmãos, orava junto, chorava junto, e sempre com uma palavra de ânimo. Procurei mostrar para eles que aqui, irmãos, infelizmente, o evangelho da prosperidade aqui se alastrou, e muitos crentes que tinham aquela visão que o crente está blindado, o crente não fica doente, o crente não fica pobre, o crente não sofre nada disso. Veio o lockdown, veio esse vírus, abateu a fé dessas pessoas que criam assim. E agora nós estamos fazendo um trabalho de base, mostrando o verdadeiro evangelho, mostrando para os irmãos que Jesus mesmo disse que apresentou a quem quiser seguir ele, tome a cruz. E quando ele falou, tome a cruz, quem ouviu entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer. Talvez hoje a pessoa não entenda, mas quem ouviu naquele momento era consciente que cruz era crucificação, era sofrimento, era aquela situação que ele afrontou. Então, nós estamos tendo o desafio, não sei se eu posso usar essa palavra, repregar o evangelho. Não sei se eu posso falar isso. Estou tentando abater, com a ajuda de Deus, fortalezas que existiam ali na vida dos irmãos. Estou tentando levá-los ao verdadeiro evangelho de Cristo, à graça de Deus, curar feridas profundas. Existem ali na nossa comunidade, o pastor Genildo sabe, pessoas que foram decepcionadas, escandalizadas em outros ministérios, onde os pastores queriam só dinheiro e exigia uma obediência do tipo lavagem cerebral. Uma irmã, eu falei para o pastor Genildo essa semana, de uma irmã que questionou uma liderança de um modo simples, não é nada de rebelião, fez uma pergunta. E o pastor presidente ligou para ela, o pastor presidente dessa igreja ligou para ela 1h da manhã e falou: olha, você está debaixo de maldição, porque não pode tocar no ungido do Senhor, vocês têm que obedecer aos pastores. Então, essas são as dificuldades que eu estou afrontando aqui, irmãos, com relação àquelas pessoas que estão frequentando a nossa igreja ali. Eu quero pedir que os irmãos orem, meu favor,
para que Deus me dê graça, me dê sabedoria. As ovelhas estão feridas, mas com a questão do vírus, do lockdown, eu estou tendo possibilidade de contatar através do Zoom. Eu também tenho aqui o Zoom, e às vezes fico até 1 hora. Ontem eu fiz um aconselhamento por telefone que durou 1 hora. A pessoa falava, mas aí mostrava na Bíblia, espera, paciência, ora, confia no Senhor. Estou fazendo um trabalho pastoral através do Zoom. Como disse ali o pastor Jander, eu não era assim tão ágil com relação às mídias sociais. Eu era mais ali da linha do João Batista, pregador do deserto, né? Não tinha toda essa agilidade e sofri um pouco. Mas, graças a Deus, né, que tem um filho de 20 anos, uma moça de 12, que me ajudaram. E também o pastor Genildo começou com as lives dele ali. E fomos, graças a Deus, aprendendo. E estamos servindo ao Senhor através desse recurso. Eu acredito, pastor, que em tudo Deus é glorificado. Escutava hoje o pastor Alderi Nelson Rocha, na sua palavra matinal, que ele disse que nesse tempo agora, nunca o evangelho foi tão pregado como está sendo agora. Nos Facebooks, no Instagram, está cheio de lives e debates, e a palavra está pregando. Eu acredito que, de qualquer forma, Deus está trabalhando, o evangelho está sendo anunciado, e também, para nós, como eu disse, que servia para nós fazer uma reflexão sobre nós mesmos e sobre a igreja, eu estou sendo levado a ministrar palavras que realmente levam os irmãos a confiarem em Deus, em qualquer circunstância. Os irmãos sabem que os italianos aqui, eles têm uma vida boa. Inclusive, uma das dificuldades para eles aceitarem Jesus é a questão do materialismo. Italianos são ricos, italianos têm recursos, é difícil o italiano se converter, humanamente falando. Para Deus nada é impossível. Então, nós estamos levando eles com a graça de Deus, através da palavra, através do estudo bíblico, a confiar em Deus. Eu mostrei para eles que a vida é muito frágil, que basta um vírus invisível ao olho humano a criar toda essa situação, até mesmo levar à morte. Estou ensinando sobre a questão de estarmos preparados, porque no começo eu dizia que o vírus matava só as pessoas mais idosas. Depois vimos também que jovens começaram a falecer. Inclusive, tivemos uma conhecida no Brasil, uma moça que morreu com 37 anos, estava no hospital e foi acometido desse vírus e entrou em óbito. E isso tem nos levado a ministrar palavras realmente que levam a despertar a importância de realmente estar vivendo uma vida cristã sadia, uma vida cristã profunda em Cristo e estar pronto para o arrebatamento, ou mesmo, se chegou a hora da partida, estarmos prontos, levar a sério a vida cristã e servir a Deus de verdade. Nós temos muitos desafios aqui na Itália, peço oração dos amados pastores. Eu moro em Vicenza, a obra que nós estamos fazendo é em Lecco, no norte da Itália. São quase 2 horas de viagem para ir, para voltar. Mas Deus tem dado graça, tem dado força, nós vamos com amor, com carinho. E a questão da internet supriu uma necessidade, porque eu só podia ir nos domingos. E agora, através do Zoom, nós fazemos o culto semanal, próprio de estudo bíblico, ministramos estou ensinando sobre aquele livro do pastor da Assembleia de Deus, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Estou ensinando aquele livro, estou demonstrando no que cremos.
e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu gostaria de pedir oração dos irmãos, que orem por nós. A Itália, diferente ali do pastor Washington, não acreditamos que estamos vivendo uma segunda onda e se diz próprio que aqui a situação está bem tranquila. Graças a Deus, tudo está voltando, podemos dizer, à normalidade. Os cultos estão sendo feitos já nas igrejas. Mas oro, peço a oração dos irmãos que nos ajudem, para que Deus nos dê sabedoria e graça, porque temos esses desafios na frente, mas Deus é conosco e nos vai nos ajudar. Amém. Pastor Asuelo, vamos dar um fechamento aí. O senhor está no Brasil, mas interessante que a gente, ouvindo as notícias do Brasil, os mineirinhos são mais espertos mesmo, né? Parece que o Zema está controlando a situação melhor do que o restante do país. Olhando por esse lado, em relação à igreja, o que o senhor tem a dizer para nós? O estado de Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte não sofreu tanto em termos de pandemia como o restante do Brasil. Nós tivemos aqui em Minas cerca de 1.000 e poucas mortes, um décimo do que foi no Rio de Janeiro e 3% do que está sendo em São Paulo. Porém, eu acho que as atitudes dos nossos governantes aqui, aí é governador e prefeito, né? Eu vou falar do prefeito porque o governador cuida do estado. O que o nosso prefeito fez? Na contramão do restante do Brasil, regrediu a cidade de Belo Horizonte há 2 semanas atrás e fechou a cidade novamente. Nós tivemos aqui cerca de 200 e poucas mortes, é um número infimamente menor do que em relação a outros estados. Porém, isso trouxe um estrago tão grande na igreja que, assim, a gente está meio sem saber o que fazer. A igreja começou a fechar nos últimos 120 dias. Eu, a despeito do pastor Washington, já tinha também bastante experiência de vídeo, eu não tive nenhum problema. Obviamente, como eu não estou como titular de uma igreja, eu não fiz nada pessoal, nós fizemos com a igreja, e por pertencer a uma igreja central, nós temos um pouco mais de recurso. Então, nós temos um pouco mais de equipamentos, o que nos facilitou. Obviamente, a mão de obra é escassa, porque praticamente eu era o único pastor da igreja que tinha alguma experiência em transmissões online. A nossa igreja fechou durante 60 dias para cultos presenciais. Há cerca de 60 dias, 30 e poucos dias, nós voltamos com parte presencial e parte online, né? E nós vimos surgir uma nova igreja. Eu queria acrescentar nas palavras do pastor Washington aí nos tipos de pessoas hoje, né? São os crentes que se acostumaram a ficar em casa. Porque desde que nós abrimos a igreja, e eu vou dizer para os irmãos que durante 90 dias nós fizemos transmissões todos os dias. E no domingo nós fazíamos 5 transmissões ao dia. E nós temos cerca de quase 100 obreiros na igreja, entre pastores, presbíteros, diáconos. E o número ficou reduzido a apenas 3 pastores que participaram praticamente de todas essas atividades, e eu sou um deles. Então, nós descobrimos uma nova igreja, um novo grupo de obreiros. São aqueles que gostam apenas de chegar na igreja depois que o culto começa, senta no púlpito, quer ter oportunidade, mas não está disposto a pagar o preço, né? Então, nós dividimos entre esses 3 pastores parte do culto online. Eu percebi que uma igreja muito forte online se levantou. Os irmãos glorificam, os irmãos dizem amém, os irmãos dizem aleluia, os irmãos pedem oração, os irmãos dão testemunhos. E eu percebi uma igreja doente, com pouquíssima experiência cristã, um número muito grande de irmãos depressivos na igreja, e agora percebi um grupo de irmãos que, antes da igreja voltar a ter culto presencial, diziam: ai, que saudade da igreja, ai, que vontade de ir na igreja. E agora esses irmãos que diziam estar com vontade de ir na igreja têm medo de ir na igreja. O dia que nós fizemos uma reunião, era uma sexta-feira, e nós voltaríamos com culto presencial no domingo.
E houve uma preocupação muito grande aqui da nossa liderança. Nossa, a igreja vai superlotar e vamos alugar equipamentos de áudio. E quais são os andares da igreja? Que a nossa igreja tem um prédio de 10 andares, tem, enfim, um shopping ao lado, tem muitas salas que cabem 200 pessoas. Vamos colocar telões em pelo menos 3, 4 salas e fizeram uma projeção de gastar R$20 mil para poder alugar esses telões. E naquela semana, Portugal tinha aberto. Acho que 1 ou 2 semanas antes, Portugal tinha aberto. E eu vi uma reportagem dizendo que o grande problema era tirar os portugueses de casa. Os portugueses não estavam saindo de casa porque estavam com medo. E eu, depois de ouvir os obreiros com aquelas projeções todas, pedi a palavra e disse para eles: vocês não precisam alugar nada, não precisam gastar dinheiro preparando salas nenhuma, porque simplesmente os irmãos não vão vir à igreja. Isso aconteceu em Portugal agora, e Portugal foi geral, ninguém queria sair de casa. Isso é verdade, pastor Genildo? Verdade. Verdade. Então, e foi exatamente o que aconteceu e está acontecendo até os dias de hoje. Uma igreja que se habituou a ficar em casa é cômodo. É cômodo, porque o que acontece? O que nós percebemos? Os primeiros dias foi uma dificuldade em termos de finança. Eu acho que todos aí sofreram, e talvez estejam sofrendo, porque se o membro não vai na igreja, ele não oferta, ele não dizima, e, consequentemente, a igreja tem sérios problemas. Na primeira semana aqui de culto online foi um desastre, porque não havia experiência da igreja em arrecadação online, né? Em receber ofertas e dízimos online. Mais uma vez, Deus me usou para poder orientar a igreja aqui e informar para eles que as igrejas que fazem culto online têm que dar opções aos seus membros. E a partir da segunda semana, os membros começaram normalmente a ofertar e dizimar, de forma que a igreja teve problema no primeiro mês, não tem mais, a arrecadação aumentou, porém os membros não querem estar na igreja porque é cômodo. Fica em casa, recebe a mensagem, se precisar de falar com o pastor, o faz por via online. E nesse domingo passado nós tivemos a nossa ceia, e para facilitar a nossa vida, porque muitos irmãos com parentes idosos, né, pais idosos dentro de casa, não querem receber ninguém dentro de casa, nós consagramos o pão e o vinho e permitimos que os filhos pudessem pegar e levar em casa e servir para os próprios pais. Então, tem sido um tempo difícil, uma igreja nova, uma igreja que nós não conhecíamos. Quem conseguiu se adaptar primeiro levou vantagem. Obviamente, hoje nós temos live para tudo quanto é tipo de pessoas, todos os dias, dezenas e dezenas de lives. Obviamente, 90% dessas lives são de um nível extremamente baixo, mas o evangelho está sendo pregado. Então, Belo Horizonte está nessa situação. A cidade regrediu, a igreja meio perdida, a liderança da nossa igreja, no princípio, ficou meio perdida com uma série de decisões e sem saber o que fazer. Mas hoje, em termos de igreja local, nós acertamos e nós temos conseguido dar uma boa assistência à igreja. Mas vimos surgir esta igreja, a igreja, e vai ficar para sempre, tá? Essa igreja não vai sair de casa. Há dias atrás, o líder da nossa banda, uma banda que tem 70 anos, nos procurou propondo fechar a banda, acabar com a banda. Porque ele percebeu que 70% dos membros da banda, que são de idade, não querem mais voltar à igreja. Então, olha a dificuldade, né? Então, é o que os pastores disseram. Vamos esperar, o pastor Washington parece me disse isso. Vamos esperar acabar tudo isso e ver o que vai sobrar, né? Que tipo de igreja vai sobrar e que tipo de liderança vai sobrar. Amém. Irmãos, para terminarmos, e aí eu quero pedir para o pastor Washington ser até o último, e ele já dá como o decano do grupo, então ele vai fazer o fechamento. Agora, para nós terminarmos aqui, uma coisa que eu percebi também vai ao encontro é o seguinte: no início eu senti isso que o pastor Assuero falou, o povo em casa assistindo aquele negócio. Só que com o passar dos dias, o povo também foi sumindo
dos cultos online. Pensaram. Eu tive essa experiência minha aqui, e o que me deixou mais em paz é quando porque de lei, eu assisti todo domingo o nosso culto na nossa igreja sede de São Paulo. Então, é uma igreja para 4.500 pessoas sentadas, o pastor Osso já esteve lá, mas no domingo a média é de 1.300, 1.500 pessoas, no domingo, só o povo da igreja sede. O que me assustou e tem me assustado é que a gente entra no culto online das 7, tem 200 pessoas, 150 pessoas, e eu vi lá o meu irmão lá para assim, cadê esse povo dessa igreja, Jesus? Você está entendendo? Então, eu não sei se os irmãos sentiram isso também. Mas, Estevam, rapidinho, você sentiu isso? Sem dúvida alguma, né? As pessoas vêm pela novidade e depois, com o tempo, acaba se normalizando. Isso foi um fato tanto nas transmissões como nas questões de grupos, né? Os trabalhos individuais que haviam. É isso. O que é novidade, as pessoas abraçam, mas depois se habituam. O problema é se habituar. E quando se habitua, encontra uma zona de conforto e ali elas acabam ficando. Eu acho que isso foi uma questão generalizada, né? Eu tive essa mesma percepção acompanhando, né, sabendo, procurando nos espelhar em algumas igrejas que estavam fazendo live, e eu via, falei, não justifica o tamanho da igreja, o tamanho do ministério para o número de pessoas que estão presencialmente. Se bem que a gente pode também ter um fator exponencial, né, que um ponto de visualização numa casa pode acarretar 3 ou 4 pessoas, 4 membros. Mas mesmo assim, ainda não é um número satisfatório. É um número baixo. Verdade. Jander, você sentiu isso? Você não fez muito culto online, fez? Pastor, nós tivemos também essa mesma percepção aqui, embora, como eu falei no princípio, que essa idade das pessoas de mais idade, ter dificuldade de acessar e tudo mais, mas eu apontei porque é mais fácil você visitar. E os irmãos conseguiram, na verdade, eu consegui, ou os irmãos conseguiram ter confiança de nós visitarmos pessoalmente as famílias, e foi um trabalho importante, o trabalho de visitação interessante. Embora todos em lockdown, nós ainda tivemos o privilégio de visitar essas pessoas, de ir nas casas das pessoas, e orar com essas pessoas. E tudo isso é que fez com que a igreja se mantivesse, e, obviamente, alguns manteram-se naquela boa vida, e a zona de conforto é estar vendo um culto e recebendo a bênção via online, em casa, e sem se levantar, sem se locomover. E tudo isso a gente vê. Porém, graças a Deus, a nossa igreja, como eu falei no princípio, é uma igreja pequena, uma igreja composta, compacta, mas uma igreja abençoadora, e que nós tivemos essa facilidade de poder estar visitando individualmente cada cristão. Foi o trabalho que o pastor Washington falou lá no princípio, que é o pastor ir visitar a ovelha. Maravilha. O caso do pastor Samuel é até atípico, porque o pastor Samuel estava saindo de Vicenza, uma igreja de 100 e poucas pessoas praticamente. Aí, então ele assume Leco do nada. Zero, irmão. Deus é na vida desse homem. Fazendo culto em casa. Quando o povo começou a aparecer nas casas, e nós fomos lá e nós conseguimos a igreja, acho que no primeiro mês, acho que não deu nem um mês de culto na igreja, já veio o lockdown, né, pastor Samuel? Mas, de contrapartida, teve um bom andamento, que teve o contato mais próximo com os italianos, eles sentirem e tirar as dúvidas. Quer falar alguma coisa, pastor? Vamos lá. Pastor, eu tive uma grata surpresa nesse domingo, porque domingo agora que passou, foi o nosso primeiro culto depois do lockdown. E tinha mais gente do que eu esperava, inclusive 3 italianos, um casal e uma viúva, pediram para se integrar à nossa igreja. Glória a Deus. Eu tive uma boa surpresa. Glória a Deus. Maravilha. Então, Asuelo, você sentiu isso também? Deu uma caída na visualização ou não?
Não, a visualização ela continua a mesma. Aqui em Belo Horizonte, se permite, desde o princípio, as igrejas não entraram no decreto, né, de fechamento, mas reuniões de grupos ficou restrito a 30% da capacidade do local. A nossa igreja tem uma capacidade de 1.450 pessoas assentadas, então nós podíamos fazer cultos com cerca de 450 pessoas. Nós limitamos, baixamos esse número para 200. E depois de 2 meses, domingo passado, foi a primeira vez no culto da ceia, que é um culto tradicional, um culto que a igreja lota, tem mais de 1.000 pessoas no culto da ceia, pela primeira vez, na parte da manhã, nós tivemos 310 pessoas. Então, esse número caiu muito, por isso que eu disse que os irmãos ficaram acomodados, não querem sair de casa, é fácil. Eles podem utilizar cartão de crédito, cartão de débito, imprimir boleto bancário, fazer transferência, mandar dízimo, mandar oferta para a igreja, recebe a ceia em casa, o culto, assiste sentado da poltrona de casa. Ir na igreja para quê? Ir na igreja para quê? Né? Os nossos cultos durante a semana, por exemplo, eu preguei no culto de ontem, era um culto de 200 pessoas, tinha 30 pessoas. E não há perspectiva de melhora tão cedo. Então, esse tem sido um problema. Pastor Washington, meu amigão, Deus te abençoe, meu querido. Vamos lá. O senhor é o decano. Eu quero já aproveitar os irmãos e agradecer a todos. Pastor Assuero, pastor Samuel, pastor Estevão, pastor Jander, pastor Washington, Deus os abençoe por atender o nosso convite aí de estarmos trocando essas experiências. E eu creio que essa oportunidade poderia voltar-nos qualquer dia, qualquer assunto, qualquer tema. Aqui nós estamos em várias igrejas diferentes, né, dominacionais, e isso é bom, isso prova a unidade da igreja em Cristo, né? Mas que Deus os abençoe. Eu deixo com o pastor Washington, até porque ele está controlando lá o tempo, tudo. Então, ele, como decano do grupo, né, ministra sobre os nossos corações e nós nos despedimos. Por favor, pastor Washington. Amém, meu amado. Muito obrigado. Irmãos, é muito bom nós escutarmos as experiências missionárias, né, de cada um dos nossos irmãos que estão trabalhando no campo. O irmão Samuel vai aprender a lidar com essa situação de várias igrejas, várias denominações num lugar só. Isso é um aprendizado para qualquer pastor missionário, né? Quando é no Brasil é muito fácil você gritar sobre a Assembleia de Deus, todo mundo é assembleano. É porque em Vicenza ele era pastor de 200 italianos. Agora ele foi chegar perto dos brasileiros, olha o que deu. Aí, quando nós chegamos no campo missionário, nós lidamos com essa situação. A igreja com 30 pessoas, 30 denominações dentro de um lugarzinho só, e a gente tem que lidar com... Mas tenha paciência, porque o irmão não vai repregar o evangelho, não. Se o irmão só pregando o evangelho vai ser suficiente, viu? O povo vai entender. Eu estava observando aqui as experiências, né? E isso é muito bom a gente sentar para compartilhar, mas não se acostumem com esse negócio de live, não, irmão, viu? Isso é muito bom, isso até foi bom no começo, porque era o único recurso que nós tínhamos, mas não se acostume com isso, não. O prejuízo vai vir ainda, como nós falamos. Nós estamos ainda vendo como é que vai ficar a igreja e os pastores, né? As experiências dos pastores. Ainda vai ser um grande movimento ainda. Eu não estou na posição de dar conselho para ninguém, mas eu aconselho que os irmãos orem com muita veemência, pedindo ao Senhor misericórdia, porque nós estamos num momento crítico da igreja. E precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser realmente uma voz clamando no meio do deserto. Nós estamos vendo muita gente arrancando os cabelos, se preocupando de todos os lados, mas nós precisamos ter firmeza.
Eu acho que aqueles que têm, né, as igrejas muito grandes tiveram essa preocupação muito grande, essa dificuldade muito grande, né? Eles agora vão ter que parar um pouquinho, reanalisar, eles vão ter que abrir mão por mais pastores para cuidar de mais pessoas para irem nas igrejas. Eu vou citar uma palavra que eu disse hoje, para concluir a nossa palavra com um versículo, que eu falei hoje para um irmão. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém? Ore, busque ao Senhor, se esforce no máximo, porque nós estamos vivendo os tempos difíceis que nós pregávamos e não nos preparamos para ele. Hoje nós vamos ter que pregar a cruz. Ontem, no culto de ensino, em coro com o irmão Samuel, eu ontem estava falando no culto de ensino, nós vamos ter que pregar novamente a fé para os crentes, né? Nós vamos ter que pregar a fé, entendeu? De crer no Senhor, de saber que nós usamos máscara, luva, álcool gel, separação de seis, fazemos tudo, mas que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Amém? Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que os irmãos foram chamados e capacitados e serão mais capacitados ainda no saída dessa pandemia, com uma vasta experiência e com uma nova visão do que é a igreja e o que é o evangelho. Nós passamos e estamos passando de uma geração onde fomos... Eu ia usar uma expressão que lá no Nordeste é muito comum, os coronéis. E Deus está tirando isso e distribuindo de volta para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor vai devolver para a igreja e tirar esses coronéis e resolver a situação da igreja. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore porque há galardão para o seu trabalho e eu tenho certeza que o Senhor trará de volta muitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração, eu gostaria de agradecer o pastor Genildo. O pastor Genildo é um amigo, é um irmão, alguém que Deus colocou no nosso coração para amar, para respeitar, e eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa live é de grande valia para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe, foi bom rever o pastor Suero, não é? Ele não devolveu, mas o Genildo devolveu, me chamando de decano aqui no meio desse pessoal. e os irmãos que sejam abençoados. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Samuel. Pastor, só lembrando, nessa oração, orarmos pelo pastor Alex Machado. É o nosso companheiro, é o nosso dirigente ali da DSM em Paris. É o que está doente, hospitalizado, que Deus possa abençoá-lo. Obrigado. Amém, amém. Mandar um abraço novamente aí para o Jander e para o nosso jovem aí, o Estevão. Que Deus te abençoe nessa empreitada aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo. O nome do rapaz é Alex, é isso? Sim, senhor. Pastor Alex, vamos orar. Pai amado, Pai santo, mais uma vez, queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu favor, por ser o nosso Deus. Eu te agradeço, Senhor, por ser o nosso Deus, por escolher a nossa vida, por nos abençoar, suprir as nossas necessidades, Pai amado. Alimentar os teus filhos, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, guardar a nossa família. Nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor, que precisamos da tua graça, da tua misericórdia e do teu favor. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, nos guardando. E eu queria apresentar diante da tua presença, meu Deus amado, a vida do Alex, Senhor, pastor Ali, meu Deus amado, na França, que houve, Senhor Jesus amado, esse acidente ou esse incidente, que o Senhor possa curar a sua coluna. Nós cremos no Deus que cura, no Jeová Rafá, aquele que tem poder para curar. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o teu filho neste momento e derrama da tua graça,
como o Senhor Jesus amado, sobre a vida do pastor Suero, como sobre a vida do pastor Samuel, meu Deus amado, como a vida do Jander, Senhor, e do Estevão, e do pastor Genildo, Pai amado. Eu te agradeço em nome de Jesus e te peço, cuida dos teus filhos, como nós aqui também na América, Senhor, precisamos da tua graça. Cuida-nos, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dirige, Senhor, a nossa vida, dirige-nos neste momento, Senhor, porque nós não estamos, Senhor, tendo a orientação de outro lugar, ainda que estamos conversando, compartilhando experiências. É a tua direção, Pai amado. É o teu norte que vai fazer a tua igreja chegar no lugar que o Senhor tem querido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome do Senhor. E como ministro do teu evangelho, Senhor, eu quero abençoar a cada um dos teus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.